Abra sua Bíblia, Atos capítulo 18, verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 18. Hoje nós vamos falar de um personagem bíblico muito importante na missão apostólica da igreja, Apolo. Atos 18, 18. Leremos aí até o verso 28. Hoje a nossa leitura vai ser curta. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Paulo ainda ficou ali muitos dias, e então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então, embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la, e depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. E tendo demorado ali algum tempo, partiu passando por toda essa região. Ali encontrou um certo judeu chamado Apolo. Este havia acabado de chegar em Éfeso. Ele era natural de Alexandria, um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acácia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas Escrituras que nos foram dadas como dádivas. Ó Pai, nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo, porque sem Ele, Pai, nós não podemos comunicar a Tua palavra. Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos para que a Tua palavra penetre em nosso coração e discipline o nosso coração a desejar um bem maior, que é inevitavelmente o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a discernir a Tua palavra. Senhor, sabemos que existem forças que conspiram contra o anúncio profético das Escrituras. E pedimos que o Senhor sabote o nosso adversário. Que o Senhor submeta, ó Pai, as hostes do inimigo e as setas do inimigo contra a Tua palavra ao Teu poder. E que Tu sejas glorificado, Senhor. Que Jesus seja elevadíssimo em nosso meio. Que Ele triunfe, porque essa palavra diz respeito à Sua glória. Então importa que o Senhor cresça, que diminuamos e que Teu Espírito nos inspire para que ela cumpra o propósito que lhe foi designado. É a nossa oração em Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado, nós vimos, e por isso que eu fiz questão de reler um trecho que foi lido no último domingo, para a gente ter algum contexto. Nós vimos aí que o apóstolo Paulo foi julgado, ou pelo menos tentaram julgar Paulo diante de um tribunal romano, o tribunal ali em que você tinha um procônsul, o Gálio, e vimos que Gálio se isentou de qualquer julgamento de Paulo, lembrando que esse evento ainda aconteceu ali na cidade de Corinto, ali na região da Caia, um pouco mais para o sul da Grécia. E Paulo ainda ficou ali em Corinto alguns dias, o texto vai dizer até muitos dias, está aí no verso 18. Paulo então decidiu se despedir dos irmãos com o intento de navegar para a Síria. A Síria ali era onde estava Antioquia. Nós já vimos que Antioquia, na primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária, era um posto avançado,
uma importante cidade do mundo antigo, e que Paulo, junto com alguns irmãos, se viram ali estrategicamente posicionados para que o propósito do evangelho, que era chegar até os confins da terra, tivesse êxito. Vimos também que Priscila e Áquila acompanharam Paulo até Éfeso, uma curta viagem de barco, numa escala intermediária antes da sua viagem a Antioquia. Ali Paulo deixou Priscila e Áquila, insistiu em anunciar o evangelho na sinagoga de Éfeso. Os judeus, então, persuadidos com a sua capacidade de argumentação em prol de Jesus, pediram para que Paulo permanecesse com eles um pouco mais. Paulo não concordou, ele tinha pressa. Quero lembrar aos irmãos, um dado cultural da época, um dado até ambiental da época, era que os mares dali do Mediterrâneo, a região do Mediterrâneo, ela era completamente fechada à navegação no mês de março. Então, provavelmente, Paulo estava aqui aguardando o bom tempo e o período que era seguro navegar para voltar ali à região de Israel e depois subir ou descer até Antioquia. Apesar do pedido dos judeus, Paulo é claro e diz, se Deus quiser, eu voltarei. Está aí no verso 21. Ele chegou, então, finalmente a Cesareia, partiu, navegou, chegou a Cesareia. Depois que ele chega a Cesareia, já no território de Israel, ou seja, ele já saiu da Grécia, já está em Israel de novo, diz o texto que ele subiu à igreja para cumprimentá-la. Atenção para o uso dessas expressões subir, descer, né? Porque essa referência a subir e descer sempre é uma linguagem muito judaica. Subir é sempre subir a Jerusalém, e descer é sempre sair de Jerusalém para algum lugar. Então, quando diz o texto que ele subiu à igreja, ele está subindo à igreja mãe, a igreja matriz da missão cristã, que é a igreja que estava em Jerusalém, possivelmente com a presença de Pedro, a presença de Tiago, como os grandes representantes da igreja naquele local. Depois que ele cumprimenta a igreja, diz o texto que ele desceu para Antioquia, ou seja, está indo de Jerusalém para Antioquia, na Síria. Já vimos aqui, importante posto avançado da missão cristã. Foi lá, inclusive, onde os do caminho, os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo, são pela primeira vez chamados cristãos. É lá em Antioquia. E Paulo ali dá início à sua terceira viagem missionária, edificando as igrejas já estabelecidas. Por isso que ele vai à Galácia, vai à Frígia, e diz o texto claramente no verso 23, que ele faz isso para encorajar os discípulos. Então Paulo não é apenas um evangelista, um anunciador do evangelho, e também tem uma preocupação pastoral de cuidar daqueles que já tinham sido alcançados na sua viagem anterior. Nesse íntere, né? Nesse interlúdio da história aí da missão apostólica, aparece um personagem importante, lembra? Paulo deixou Priscila e Áquila em Éfeso, e lá em Éfeso aparece um judeu, curiosamente um judeu alexandrino, né? Um judeu da cidade de Alexandria. Mas antes de falar desse contexto de Apolo, esse judeu que aparece misteriosamente no meio da história bíblica, da missão apostólica, é importante mencionar que Éfeso era uma importante cidade comercial do mundo antigo. Ela tinha uma importância política, porque estava na principal rota do Oriente para Roma. Era uma capital administrativa do Império Romano, né, dentro da região chamada Ásia ou Ásia Menor. Tinha um importante templo pagão naquela cidade, que era considerado no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, que era o templo de Ártemis, ou o templo de Diana, Diana dos Efésios. Nós vamos ver muito sobre isso em Atos capítulo 19, no próximo domingo. E é um lugar, como eu já falei, muito importante. Além de ter uma grande comunidade judaica, uma comunidade importante naquela região, a comunidade de judeus. Mas aparece esse tal de Apolo. Apolo provavelmente é um apelido para Apolônio, um nome estendido desse personagem. Ele chegou a Éfeso, veio de Alexandria, natural de Alexandria, e diz o texto que ele era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Verso 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor, e uma característica interessante também, ele era fervoroso de espírito. Irmãos, para quem não se lembra, Alexandria é uma cidade extremamente importante do mundo antigo. Alexandria é uma cidade fundada por Alexandre o Grande,
famoso imperador grego, no norte do Egito, e tinha um papel estratégico e cultural enorme. Para quem não se lembra, Alexandria tinha a maior biblioteca que se tem registro do mundo antigo, a famosa Biblioteca de Alexandria. Alexandria era um centro intelectual, um centro de efervescência cultural e intelectual muito grande. Grandes filósofos e grandes pensadores, grandes teólogos, né, foram formados e foram, vamos dizer, se desenvolveram o seu legado teológico também a partir de Alexandria. Como não lembrar aí do famoso filósofo judeu helenizado, Filo de Alexandria, né, contemporâneo de Jesus, que teve um trabalho muito importante no judaísmo em aproximar a tradição dos judeus da filosofia grega. E esse homem, Apolo, vem desse contexto cultural. Talvez daí algumas características que são descritas aqui sobre ele tenham sido heranças inevitáveis para alguém que vivia num ambiente de grande efervescência cultural e filosófica. Mas veja bem, existem algumas características em Apolo que chamam a atenção de Lucas. Chamam a atenção por causa da alta relevância dessas características para o avanço do evangelho e a proclamação da missão cristã no mundo. Dentre as características elencadas aqui pelo Lucas, autor do livro de Atos, está que Apolo tinha algumas características bem importantes. Primeiro, ele era eloquente. Segundo, um grande conhecedor das Escrituras. Terceiro, ele era instruído no caminho do Senhor. E quarto, ele era fervoroso de espírito. Esses dados são importantes porque nos auxiliam, enquanto igreja cristã, a discernir o que seriam, em geral, características, competências importantes para o anúncio de Deus e do cuidado da igreja de Deus. Mas vamos analisar cada uma dessas características de Apolo, que chamou tanto a atenção de Lucas. Primeiro, ele era um homem eloquente. O termo que está aí no original grego é a palavra logios, vem de logos, né, vem de palavra. Ele era um homem provavelmente letrado, um homem formado, educado. Era um homem habilidoso com as palavras. É interessante pensar, meus irmãos, que a igreja primitiva considerava essa uma das características fundamentais para aqueles envolvidos com a missão do Senhor. Ter uma boa capacidade comunicativa. É claro que isso não era a única capacidade necessária, mas ela era importante. Era importante se comunicar de forma clara. Era importante deixar claro para os seus ouvintes e construir argumentos que fizessem com que seus ouvintes fossem convencidos em algum nível, acerca do Evangelho. Ter um bom orador como aliado na expansão do Evangelho e da missão cristã era algo importante. Lucas considera essa uma atribuição importante na missão cristã. Gente, é importante levantar isso aqui, que o cristianismo, desde sua origem, é de fato uma fé, uma religião, uma espiritualidade ou modo de viver que exige clara comunicação. Claro, a gente sabe disso porque Jesus mesmo é a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A igreja do Senhor sempre foi uma igreja animada pela palavra. Jesus fez longos e importantes sermões e discursos acerca do reino de Deus. A igreja sempre teve como o núcleo do seu anúncio e da sua missão a proclamação, a pregação. O púlpito, por exemplo, na Reforma Protestante, se você visita as igrejas da Reforma, vocês vão ver que o púlpito da igreja era muito diferente dos nossos púlpitos hoje. Eram lugares altos, as pessoas tinham que subir escadas, elas ficavam elevadas. Claro, havia uma finalidade acústica, mas também isso refletia o valor que essas igrejas davam ao anúncio, o ensino, a proclamação, a pregação da palavra. O ápice do culto cristão era quando a palavra era anunciada. E é estranho, às vezes, pensar como em muitos cultos modernos, né, a palavra de Deus tem ficado cada vez à margem quando ela é pregada. Quando ela é pregada. Irmãos, essa sempre foi uma identidade da igreja cristã da antiguidade. Mas é claro que a comunicação ela não pode ser feita de qualquer maneira. Para você ser um bom comunicador da palavra de Deus, isso não é meramente uma competência, né, retórica, não é simplesmente você saber ser um bom orador, isso envolve, acima de tudo, uma compaixão profunda pelos ouvintes
Isso envolve aquilo que João Calvino chamava nas institutas da religião cristã de acomodação da linguagem. É que o evangelista, o mestre da palavra, a pessoa envolvida com a pregação de Deus ou das coisas de Deus, precisa ter um senso de compaixão com seus ouvintes quando ele adapta a linguagem para tornar a palavra de Deus mais compreensível aos seus ouvintes. É claro que é impossível para um pregador usar linguagem adequada para todos os públicos que estão escutando ele pregar. É quase impossível a gente apreciar todo o repertório cultural que existe entre aqueles que estão escutando a palavra e a gente adequar a palavra a todas as pessoas. É muito difícil você fazer isso. É claro que existe uma finitude no modo como a gente comunica, mas a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade de saber quem são os nossos ouvintes. A propósito, falar claramente a palavra de Deus envolve, inclusive, às vezes, renunciar à tentação de usar um vocabulário que é de gueto. Um vocabulário que é tipicamente de um grupo. Quem não sabe aí, ou não conhece bem o evangeliquez, quase um idioma interno de nós cristãos, que às vezes nós caímos na tentação de pregar a palavra de Deus aqui usando o evangeliquez. E aí, varão, está na bênção, irmão? Está ligado? Está no óleo? E aí, ungido? E aí, varoa? Ô, gente, está no manto? Então as pessoas eventualmente podem se sentir tentadas a fazer uso de um vocabulário que pouco comunica. Pouco comunica. Então nós precisamos usar uma linguagem clara na hora de falar da palavra de Deus. A gente precisa usar uma palavra clara, as ideias precisam estar claras na hora de comunicar o evangelho. A gente precisa usar palavras comuns. Irmãos, coisa muito triste, e é muito triste, quando irmãos decidem levar uma pessoa não cristã para a igreja, e aí você fica calculando os riscos de fazer isso. Porque você não sabe se naquele dia o irmão vai usar alguma expressão diferente, vai fazer alguma crítica que você não pode ser naquele dia. No mínimo, nós que somos envolvidos com a obra de Deus, temos que ter o cuidado de tornar a palavra de Deus clara no púlpito, para que todos, cristãos e não cristãos, tenham uma clara compreensão do que está sendo comunicado. Quero lembrar vocês que o Timothy Keller fala muito sobre isso, o livro dele, Igreja Centrada, que o pastor, quando vai pregar, ele tem que fazer um exercício mental. Ele tem que fazer um exercício mental todas as vezes que vai pregar, de que quando ele está anunciando o evangelho, é como se ele estivesse pregando para uma plateia de céticos, de gente que duvida radicalmente da fé cristã. E quando ele faz esse exercício, ele faz duas coisas. Ele edifica os crentes, ensina aos crentes como pregar e falar do evangelho para não crentes, e ele acaba edificando cristãos, porque ao lidar com dúvidas dos céticos, ele acaba lidando com dúvidas de muitos cristãos. E em segunda, ele está evangelizando. Então essa distinção, já viu? Domingo é culto evangelístico e sábado é culto de doutrina. Eu já vi muitos por aí. Irmãos, não precisa fazer essa distinção no culto dominical. Porque quando nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos para aqueles que estão peregrinando em busca de sentido espiritual para as suas vidas, mas também edificamos os santos. A gente não tem que achar que o evangelismo, a evangelização, o evangelho é alguma coisa que é apenas para o incrédulo. A saúde da igreja depende do evangelho. A nossa saúde espiritual depende da gente refletir sobre o que é o evangelho. Bom, eu me lembro aqui de Blaise Pascal, que foi um filósofo importante, escreveu uma obra chamada Pensamentos. Ele diz o seguinte: os homens desprezam a religião e odeiam a religião e temem que a religião seja verdadeira. Para remediar isso, nós temos de começar mostrando que a religião não é contrária à razão, que ela é honrosa, inclusive para inspirar o respeito por ela. Depois, nós precisamos torná-la amável, para fazer com que os homens bons tenham esperança de que ela seja verdadeira. E, por fim, temos que provar que a religião é verdadeira. Claro, né, gente? Pascal não está falando de religião aqui no sentido negativo. Hoje, no Ocidente, religião tem um sentido muito negativo. As pessoas pensam em moralismo, legalismo, fundamentalismo. Mas religião aqui no sentido da espiritualidade. Então nós temos uma tarefa, quando comunicamos a palavra de Deus claramente e com bons argumentos. A tarefa de tornar a fé cristã plausível.
A pessoa precisa ouvir e falar, rapaz, até que esse negócio está fazendo sentido. Até que essa mensagem está respondendo algumas questões honestas que eu tinha. Eu gosto muito de lembrar de Schaeffer. Schaeffer tinha esse cuidado. O cuidado de ouvir carinhosamente, com compaixão, as questões honestas que eram apresentadas. Cristãos não têm que se sentir ameaçados com questões honestas. Até porque você pode até não ter toda a plausibilidade, a razoabilidade da fé cristã para explicar para todo tipo de pessoa, mas no mínimo você tem que ter consciência de que você está numa posição extremamente vantajosa. Porque quem está do seu lado no argumento da fé é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Nós não temos que temer nada. Talvez você se considere, Igor, eu tenho um pouco de insegurança na hora de comunicar o Evangelho. Eu acho que eu não consigo dar todo tipo de resposta que as pessoas me apresentam. Ok, qual o problema de você admitir que você não tem respostas adequadas, mas que essas respostas existem? Não há nenhum problema nisso, mas lembre-se, você está numa posição vantajosa. Existe um Senhor que está do lado do Evangelho. Existe um Deus que está do lado da Boa Nova. Isso é uma grande vantagem. Mas claro, quando nós queremos comunicar com clareza, ou ser bons comunicadores da palavra, exige também um conhecimento de quem está te ouvindo. Você não vai usar o mesmo vocabulário para comunicar o Evangelho, porque você usaria para um universitário, para um acadêmico, que você usaria numa comunidade vulnerável, pobre, de periferia, de pessoas semi-letradas. Você não pode usar a mesma linguagem, os mesmos argumentos, né? As mesmas imagens, os mesmos exemplos. Você tem que ter uma capacidade, uma humildade de admitir que não é todo mundo que entende o modo como você fala. Por isso nós temos que reconhecer os diferentes públicos do Evangelho. No nosso mundo, nas nossas cidades, nós temos todo tipo de gente. Pessoas de classe média escolarizada, nós temos céticos, nós temos pessoas espiritualistas, nós temos pessoas religiosas e moralistas, temos de tudo. E cada um desse público, cada uma dessas pessoas precisa de uma linguagem adequada para que o Evangelho lhe seja comunicado. Isso é humildade. A gente tem que ter essa modéstia de saber que não é todo público que pode receber o mesmo tipo de linguagem. O conteúdo é o mesmo, gente. O Evangelho é o mesmo. Mas o modo como nós aplicamos e explicamos o Evangelho varia de público para público. Lembra de Paulo em Romanos capítulo 10, verso 14? Como ouvirão? Não tem jeito, gente. Como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? A linguagem, a fala, a pregação, ainda, gente, é a principal plataforma de testemunho do Evangelho de Jesus. Eu me lembro de uma frase do professor James Smith, de filosofia, no livro dele, Como Não Ser Secular, How Not to Be Secular. Ele diz o seguinte, que a gente vive numa época em que as pessoas não estão em busca de argumentos, necessariamente argumentos irrefutáveis. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão sedentas por histórias. As pessoas têm sede de histórias, elas querem se ver parte de uma história. O homem pós-moderno é um homem que cansou daquele racionalismo moderno. Ele cansou. Ele cansou da mera explicação lógica. Ele é um homem que está em busca de uma história que faça sentido. Uma história que explique as angústias profundas da sua existência, suas dúvidas concretas sobre a vida. E nós temos uma fé que é, gente, recheada de histórias. A Bíblia é recheada de histórias, de narrativas, de contos, de discursos. E é isso que nós temos que nos envolver numa evangelização para o homem pós-moderno. Nós temos que anunciar e contar a história da salvação, cativar os corações para fazerem parte dessa história que está fundada num evento que é real para nós. Jesus Cristo deixou o seu túmulo vazio e convida os homens, as mulheres, para comporem essa grande história de salvação que está em suas mãos. Deus está conduzindo a história para uma direção. Todas as coisas estão convergindo para Jesus Cristo. E Deus está convidando homens e mulheres para fazerem parte dessa grande história, dessa grande narrativa. Apolo não era só um bom contador de histórias, ou um bom discursante, um bom comunicador e orador.
A Bíblia diz também que, além dessa habilidade, verso 24, ele era um grande conhecedor das Escrituras. Olha que interessante. Então não basta você simplesmente ter a capacidade de se comunicar bem. Você tem que saber comunicar bem a palavra de Deus. Comunicar bem as Escrituras. É interessante porque no original grego, a palavra diz aí, dynatos on entais grafais. Em grego quer dizer que ele era poderoso nas Escrituras. A Revista Atualizada traduz assim, né? Que ele era poderoso nas Escrituras. Gente, ser poderoso com as Escrituras significa que ele tinha habilidade com o texto bíblico. Ele não tinha nenhum problema de navegar nas Escrituras. Ele sabia muito bem quando ele precisava encontrar um texto que falava dos pactos, onde ele encontrava. Ele sabia lidar com genealogias, sabia lidar com a proclamação do Evangelho, com as promessas dos profetas. Ele sabia lidar bem com a lei de Deus, manuseava as Escrituras com familiaridade, sabia o contexto histórico, sabia o momento histórico em que cada um dos eventos foram narrados. E não apenas isso, ele não tinha apenas um conhecimento cultural, ele sabia articular texto com texto para apresentar e dar fundamento à mensagem que ele anunciava. Ele via o Antigo Testamento como Bíblia cristã. Eu sempre digo isso aqui na igreja, que nós precisamos resgatar essa noção. A noção de que a Bíblia, o Antigo Testamento, é a escritura cristã. Não é apenas um conjunto de textos que nós lemos e usamos na escola bíblica dominical para as crianças. São textos que dão testemunho e sustentam as promessas que revelaram Jesus, que revelaram o Messias. Por isso não dá para tratar com desdenho o Antigo Testamento. Apolo é com certeza um homem articulado em todo o Antigo Testamento. Tinha boa capacidade de interpretação, boa capacidade de leitura, boa leitura das Escrituras. Lembra? Lá em 2 Coríntios 3,15 fala que quando um judeu lê as Escrituras hebraicas das sinagogas, é como se Deus colocasse um véu sobre eles. Eles leem a Bíblia, mas não enxergam a Bíblia. Eles leem as Escrituras hebraicas, mas não enxergam as Escrituras hebraicas. Mas diz Paulo, lá em 2 Coríntios 3,16, que quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido. Acontece uma desobstrução da sensibilidade e do coração, para perceber que a Escritura hebraica, a Bíblia, o Antigo Testamento, está anunciando uma realidade. E essa realidade é o próprio Cristo. Nós estamos falando de Apolo, um judeu alexandrino que tinha o véu removido. Por isso era um homem poderoso nas Escrituras. Mas Igor, como eu me educo nas Escrituras? Como eu me educo nas Escrituras? Bem prático. Meu irmão, primeira coisa, seja intencional. Tenha isso como um projeto da sua vida cristã. Tenha isso como um projeto. Eu quero me educar na Escritura. Eu quero superar o meu analfabetismo bíblico. Eu quero superar a minha ignorância das Escrituras. Irmãos, às vezes, com todo carinho, é assustador ouvir algumas coisas aqui na igreja. Infelizmente, alguns irmãos chegam aqui semi- ou subletrados da palavra de Deus. E, gente, eu não estou falando de teologia, ok? Eu estou falando de familiaridade com as Escrituras, saber a ordem cronológica dos eventos bíblicos, saber por que determinadas obras foram compostas, saber o sentido de frases simples dentro da palavra de Deus. As pessoas têm dificuldade de localizar livros bíblicos. Irmãos, isso é o básico para um cristão. Então eu sugiro que você procure algum programa de formação bíblica. Se envolva com qualquer programa de ensino bíblico na nossa igreja. Eu recomendo que você um dia, pelo menos um dia na sua vida, um tempo da sua vida, um ano, você vai falar assim, esse ano eu vou fazer o IB, eu vou estudar no Instituto Bíblico da Igreja Esperança e vou buscar formação bíblica, um curso, gente, voltado para a imersão nas Escrituras. Você tem que separar um ano da sua existência, não é possível que nesses 80 anos que você vai ter de vida aí, glória a Deus, você não consiga separar um para você dedicar exclusivamente ao estudo das Escrituras. Eu deixo esse desafio aí para você, meu irmão. Assuma isso. Tenha bons comentários bíblicos em casa. Faça esse investimento. Faça esse investimento, meu irmão. Entendeu? Abra a mão, né, daquela picanha mais gorda, daquele restaurante caro e pague, nem que seja parcelado, um bom comentário bíblico para você ter em casa. Né? Crie o hábito de ouvir bons ensinos da palavra.
boas palestras, boas séries. Aqui no nosso canal da igreja nós temos série inteira de livros da Bíblia, Evangelho de João, agora de Atos, Romanos. Você pode acessar Malaquias, está tudo lá no nosso canal, nos nossos canais de mídia. E lembre-se, meu irmão, que além de contar com essas leituras, às vezes você fica assim, já viu gente que tem dificuldade com devocional? Né? O pessoal fala assim, Igor, eu não oro muito. Tá bom. Aí a gente dá umas dicas assim. A pessoa fica idealizando a oração, né? Ela acha que a oração dela tem que ser aquela mega oração sacerdotal, né? Já viu aquele negócio assim? Tipo, irmãos, para você aprender a orar, aprenda a fazer pílulas de oração, pílulas, me ajuda aí, professora. Pílulas de oração diárias. Todos os dias você faz aquela oraçãozinha básica. Saiu de casa, Senhor, abençoa o meu dia de trabalho, me guia nesse trânsito. Vai comer, Senhor, obrigado pelo alimento. Vai dormir, Senhor, obrigado pelo meu dia de trabalho. Não precisa, começa com orações pequenas. Seu coração vai se habituando a esse ritmo, né, Vanessa? Vai se habituando a esse ritmo de gratidão, a esse ritmo de comunicação com Deus, de diálogo com Deus. Daqui a pouco suas orações estão ficando sofisticadas. Você ora um salmo, seus vocabulários vai se enriquecendo, né? Gente, ler a Escritura é igual. Às vezes você quer falar, nossa, eu nunca li a Bíblia inteira. Tá bom, irmão, para com essa paranoia. Pegue um texto da Bíblia, um livro da Bíblia. Pegue Evangelho de João, pegue uma carta de Paulo, pegue um livro do Antigo Testamento e leia ele assim, de uma vez. E vá anotando, vai sistematizando, vai fazendo perguntas adequadas para o texto. Quem é que está falando isso? Por que ele está falando isso? Quando ele disse isso? Para quem ele está dizendo? E coloque lá no final, lá na conclusão da sua pesquisa, a aplicação. E faz as aplicações. Aplicações para você, aplicações para a sua vida comunitária, aplicações para a missão de Deus. Simples. Adote um livro da Bíblia e fala assim, eu vou estudar sistematicamente este livro. Vai que você pega o gosto, meu irmão. Vai que você pega o gosto. E isso vira um hábito para a sua vida inteira. Amém, meus irmãos? Tem que ser poderoso nas Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 é claro, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro capítulo 1, verso 20, diz que nenhuma profecia da Bíblia provém de particular elucidação, mas foram homens movidos pelo Espírito Santo que falaram essas palavras. Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Não tem desculpa, irmãos. Vamos buscar esse poder nas Escrituras, com as Escrituras. Mas não era suficiente ainda saber Bíblia, não era suficiente ser bom comunicador. Apolo também era um homem instruído no caminho do Senhor. Verso 25. O que é ser instruído? Olha aí, você sabe qual é a palavra que está no grego aí? Olha que legal. A palavra é catequemenos, vem de catecumenato, vem de catequese, vem de catecismo. Ele era um homem educado, instruído, formado no Evangelho. Porque você pode ser um bom comunicador, a pessoa pode ser até minimamente bem instruído e poderoso nas Escrituras, mas tem que ser instruído no caminho, tem que ser instruído no Evangelho. O Evangelho tem que ser um centro, porque com as duas habilidades ele era só um judeu. Para ele ser cristão, ele tinha que ter o terceiro elemento. Ele tinha que ser instruído no Evangelho. Você tem que ter o Evangelho na ponta da língua, explorar esse diamante multifacetado que é o Evangelho em todas as dimensões possíveis. O Evangelho é costurado por várias histórias. Você pode enfatizar no Evangelho a obra expiatória de Cristo na cruz, você pode enfatizar no Evangelho o reino de Deus, você pode falar do Evangelho a respeito de como Deus salva os homens da alienação de Deus, você pode fazer várias ênfases sobre o que o Evangelho é e como ele está sendo narrado. Mas o que é o Evangelho? Isso é importante, tá, irmãos? Importante, porque você é evangélico. Você crê no Evangelho. Irmãos, o Evangelho, acima de tudo, é uma boa notícia. Muita gente acha que o Evangelho é um bom conselho, como diz o Keller, né? Tipo assim, o Evangelho é um bom conselho. O que é o Evangelho? Uma religião que dá algumas orientações para a vida, né? Dá alguma sabedoria para a vida. Não, o Evangelho é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia, diz a respeito a uma coisa que já está feita e nós anunciamos. Nós comunicamos essa notícia. E qual é a boa notícia? A notícia boa é que Deus está se dando ao mundo em Jesus. Não é dinheiro não, Igor? Não. Deus. Não é sucesso não?
Não, Deus. Não é relacionamentos afetivos estáveis, não. Deus. Deus está se dando em Jesus, porque Deus é o que você precisa. Ponto. Não tem mais firulas, ok? É isso. Deus está se dando em Jesus. Jesus, gente, é quem fez uma obra definitiva que reconciliou homens alienados de Deus consigo mesmo. Deus, para nos salvar e nos aproximar dele, se deu por meio de Jesus, esse israelita fiel, que cumpriu todas as exigências da lei e das alianças, para que Deus se tornasse acessível a pecadores como nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso Messias, a nossa sede por governo. Vocês já viram isso? Que por mais que nós sejamos libertários, a gente acha que não precisa de ninguém governando. Como é que a gente tem sede de governo? Como a gente tem uma demanda por alguém que dê estabilidade de alguma natureza, Jesus cumpre essa sede, ele sacia essa sede por governo, ele é o nosso Messias, o nosso ungido. Não há outra obra humana, meu irmão, que possa nos aproximar de Deus, não há nada que possamos fazer, por isso é salvação e não é autoajuda. Por isso que é salvação, por isso que é uma ação única, exclusivamente unilateral da parte de Deus em direção a pecadores para reconciliá-los consigo mesmo. A salvação, meus irmãos, exige essa renúncia do orgulho de tentar construir a sua própria felicidade, sua própria satisfação e reconhecer que a salvação pertence ao Senhor. Apolo era um homem instruído no caminho do Senhor. Ele era instruído no Evangelho. Mas o texto também diz que ele era fervoroso de espírito. Então não basta ser um bom orador, não basta conhecer as Escrituras, não basta ser familiarizado com o Evangelho. Existe ainda uma característica, uma quarta característica em Apolo que chamou a atenção de Lucas e do time apostólico. Ele era fervoroso de espírito. A palavra no original grego para fervoroso é zeo. Eu amei essa palavra, porque eu sou meio pentecostal, gostei demais. Zeu quer dizer, ele borbulhava no Espírito, fervia no Espírito. Ele não era simplesmente um homem que tinha uma relação formalista, acadêmica, árida com a palavra de Deus. O seu coração borbulhava no Espírito. Irmãos, como é importante para o cristão, principalmente os cristãos que estão em missão, ter o coração aquecido, ter o coração fervendo no Espírito, para que a palavra de Deus comunique a vida que lá está contida. O profeta Jeremias, já vimos isso aqui, fala claramente sobre essas transformações internas, sobre esses movimentos internos do Espírito Santo, quando ele diz que Deus um dia, na nova aliança, escreveria a sua lei na mente e escreveria ela no coração. Deuteronômio 36 fala que Deus um dia circuncidaria o coração dos judeus e ele mesmo faria o que eles amassem o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todo o poder. Irmãos, como é bom saber que é Deus que assume a responsabilidade de despertar o nosso coração para a obediência. É Deus quem faz com que um homem alienado, uma mulher alienada de Deus se transformem em discípulos fervorosos, dispostos. Como diz Paulo em Romanos 12:11, não sejais remissos, antes sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-se na esperança, que não é na Igreja Esperança. É na esperança, né, gente? Cristã. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu vou ter que citar aqui um trecho dos meus autores favoritos, Jonathan Edwards. No livro dele, Afeições Religiosas, Edwards, no século XVIII, falando sobre como as afeições precisam ser aquecidas e cativas por Deus, ele diz o seguinte, veja que coisa linda. Quanto mais o verdadeiro santo ama a Deus, com um amor cheio de graça, mais ele deseja amá-lo e mais se inquieta com a sua falta de amor. Quanto mais ele odeia o pecado, mais deseja odiá-lo e se lamenta por ainda o amar tanto. Quanto mais se entristece por seus pecados, mais ele almeja se entristecer por eles.
quanto mais ele tem o coração quebrantado, mais deseja que ele continue sendo quebrantado. Quanto mais ele anseia por Deus e pela santidade, mais anseia por ansiar e por render a sua própria alma em seu anseio por Deus. Tem que borbulhar no Espírito, irmãos. Não tem jeito. Tem que borbulhar no Espírito. E aí, quais foram os desdobramentos de um homem que era bom comunicador, instruído no caminho do Senhor, poderoso nas Escrituras e fervoroso no Espírito? Olha, os desdobramentos estão aí no verso 25, bem em diante. Os desdobramentos no trabalho de Apolo é que ele falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse apenas o batismo de João, ou seja, Apolo, apesar de ensinar com precisão, faltava um pouco mais de precisão, né? Porque ele só conhecia o batismo de João, por isso que Priscila e Áquila se reúnem com ele, olha aí, se reúnem com ele e expuseram, verso 26, com mais precisão o caminho de Deus para aquele irmão, porque aquele irmão apareceu do nada. Não se sabe como que Apolo conheceu o Evangelho. Especula-se que alguém lá do dia de Pentecoste, algum judeu que estava lá em Pentecoste, voltou para Alexandria e falou o Evangelho lá. De alguma forma, Apolo foi fruto desse evangelismo. Vai saber. O que se sabe é que esse irmão apareceu do nada, quase como uma providência, e foi realmente uma providência, para pastorear a igreja de Éfeso e depois, particularmente, Corinto, porque ele vai para Acaia, está aí no verso 27, Acaia era a província que abrangia, inclusive, Corinto, né? E esse irmão foi enviado por Deus com uma providência, porque Paulo tinha que continuar o trabalho pastoral missionário dele e precisava de um irmão cumprindo, né, esse trabalho pastoral lá em Corinto. Mas o texto é claro, diz claramente que esses irmãos lhe deram mais esclarecimentos sobre o Evangelho, ou seja, ele tinha uma compreensão ainda parcial de algumas coisas, ou seja, ele tinha uma humildade, porque ele ouviu e foi instruído nas nuances do Evangelho. Alguns vão dizer que ele tinha que conhecer mais a fé cristã de Jerusalém, ele não conhecia todas as nuances, mas isso o qualificou ainda mais. E ele foi para Acaia, e os irmãos ali o animaram, deram para ele uma carta, e quando chegou lá em Acaia, Corinto, auxiliou muitos os que pela graça haviam crido. Ele foi pastorear os irmãos alcançados, e com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Quais foram, então, os 4 desdobramentos, as 4 tarefas que foram realizadas aí por Apolo, esse homem que era eloquente, poderoso nas Escrituras, né, instruído no Evangelho e fervoroso? Primeiro, ele se envolveu com o ensino. São as tarefas pastorais, ele ensinava a igreja, ele evangelizava. Está aí no texto que ele anunciou o Evangelho. E também pastoreava, cuidava dos irmãos que tinham sido alcançados e que criam pela graça. E fazia apologética, fazia defesa da fé, defesa pública, diante das ameaças aí dos judeus contra o Evangelho. Mas eu queria encerrar essa mensagem citando como que Paulo lida com Apolo, porque os nossos irmãos lá da igreja de Corinto começaram a ter algum tipo de disputa interna ou predileção. Parte da igreja torcia para Paulo, parte da igreja tinha predileções por Apolo. E aí Paulo tem que resolver essa infantilidade da igreja de Corinto, criando suas predileções aí por pastores, predileções por líderes, né? E aí Paulo vai enfatizar o quão isso é carnal e como que falta graça de Deus para entender que a obra não é nem de Apolo e nem de Paulo, mas é que ela é de Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, para a gente encerrar. Diz assim, 1 Coríntios 3, 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz assim, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Irmãos, apesar de todas as qualificações aqui de Apolo,
todas as qualificações dele. E as qualificações de Paulo, que nós temos acompanhado também ao longo das Escrituras. Observe como o apóstolo aqui vai dizer claramente o que eles são. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Cada um tem uma habilidade específica. Cada um tem competências específicas. E aí Paulo é categórico, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas, gente, o crescimento quem está dando é Deus. Crescimento é obra de Deus. O que adianta você um semear, plantar, o outro regar, se Deus não der a graça do crescimento? Nada. Então Paulo é categórico no verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Irmãos, veja que interessante os critérios que Paulo utiliza para lidar com as competências que ele tem e que Apolo tem. Para a nossa cultura que valoriza competências, você diria, Paulo foi empreendedor. Não tem essas bobeiras hoje aí? Paulo é um empreendedor, inovador. Né? Paulo é um cara... Não vou falar. Eu não vou falar, coach. Ele é um inovador. O mindset de Paulo... Não tem esse negócio de mindset? O mindset de Paulo, de Apolo, né? Ele tem um poder lá inato, que os caras estão bombando. Gente, Paulo diz claramente, olha o que Paulo faz com as suas competências e com as de Apolo. A gente não é nada. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Mas quem é alguma coisa nessa história? Deus, porque é Deus o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são iguais, são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus, o que nós somos meramente? Cooperadores. O que importa aqui não é o cooperador. O que importa aqui é a lavoura. O que importa aqui é Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Graças a Deus. Vamos orar. Pedir os irmãos da diaconia, já pode ir trazendo os elementos. Nós vamos agora orar ao Senhor. Peça a Deus essa graça. A graça de ter as competências que Deus desejar dar para que o seu evangelho seja anunciado. Ore também pelos pastores dessa igreja, para que não sejam seduzidos a acharem que são alguma coisa. Ore para que Deus seja o centro das nossas vidas e para que essa lavoura sagrada seja cultivada e cuidada pelo próprio Deus. Porque o que importa é Ele, o que importa é a glória dEle. Competências, meus irmãos, estão aí a serviço da glória de Deus. Ele é o centro. Nós somos apenas cooperadores dessa obra que envolve a sua glorificação. Peça a Deus graça aí, meu irmão. Enquanto os irmãos vão cantando aqui, tocando e louvando, você vai abrindo o seu coração para acolher esse coração fervoroso, esse coração aquecido, esse coração disposto a conhecer mais da palavra de Deus e a comunicar a palavra do Senhor. Pai, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, anima a tua igreja a te amar e te desejar mais, a conhecer mais a tua palavra, a dar razão clara da sua fé. Pai, que o evangelho continue sendo proclamado. Pai, continua usando os teus filhos para entenderem que são parte de um projeto que não envolve pessoa alguma, mas envolve a glória de Deus por meio e através de pessoas. Que tudo converge para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. E é a tua glorificação o melhor lugar para nós, Pai. É o que temos como nosso maior interesse. Que tu sejas honrado, Senhor. Para a tua honra e para o teu louvor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.